beleza? Vamos começar a nossa primeira aula de Química então. Pessoal, para a gente começar a estudar a Química, vamos começar da maneira correta. A gente precisa entender a linguagem dessa área do conhecimento. Quais são os termos que a gente precisa saber para que agora em diante, nas nossas próximas aulas, são conceitos que eu falei daqui e você entendeu daí, para que a gente não fique com um desentendido em relação ao que nós estamos conversando, tá? Então nós temos que trocar essas figurinhas aqui para ficar bem claro para vocês em relação a cada conceito. De maneira objetiva, a Química é a ciência responsável por estudar a matéria e suas transformações. Então aqui nós começamos a entender o que é essa área do conhecimento e o que nós vamos estudar. Então, portanto, eu tenho um material, eu observo esse material, de repente esse material se transforma, ele muda as suas propriedades. O que aconteceu entre o material A e o material B? O que foi alterado nas condições para que o material A gerasse um material B de propriedades totalmente diferentes? Portanto, eu tinha um material A com uma cor de um jeito, com uma granulometria de uma forma, e eu tenho um material B com outra granulometria, com outro estado físico, e um material B com outro odor, com outro sabor. Então, mudei propriedades organolépticas, uma nova palavra também. Você não pode se esquecer, então, propriedade organoléptica é aquela que é reconhecida pelos meus sentidos, tá? Então, usando essa propriedade, eu reconheço que existem, então, duas substâncias A e B, duas amostras A e B com propriedades diferentes. Portanto, eu posso concluir que houve uma transformação de A para B. Isso é matéria de estudo da Química. Então, a Química estuda a matéria e suas transformações. Sabemos que a Química tem, portanto, relação direta com processos industriais e com situações mais variadas no nosso cotidiano. Vamos pegar de exemplo. Na cozinha, por exemplo, nós temos uma infinidade de situações nas quais a Química está em operação. Mas se você estiver numa cozinha, é como se você estivesse num tipo de laboratório. Nós estamos fazendo variadas transformações, promovendo misturas, promovendo separações e por aí vai. Só para citar um exemplo, se a gente olhar à nossa volta, pessoal, nós vamos ver uma infinidade de materiais que têm laços claros com os conhecimentos que nós temos em Química. A tecnologia em Química permitiu, por exemplo, que nós usássemos sapatos com látex, com linha, com vários materiais que foram desenvolvidos em grande parte pelos conhecimentos que nós obtivemos em Química. Então, eu diria que hoje em dia é impensável pensarmos no mundo moderno, na nossa indústria da forma que é, sem levar em conta o que nós sabemos sobre Química, sem levar em conta o que nós temos de tecnologia em Química. Se abandonássemos todo esse conhecimento, se ele fosse deletado da humanidade, boa parte da nossa indústria entraria em ociosidade, porque depende desse conhecimento. Isso não veio de presente para nós num dia ensolarado. Isso foi uma situação que ela foi sendo construída com a história da humanidade. Então, se a gente voltar lá para a Grécia, pessoal, lá no século V, mais ou menos antes de Cristo, tá? Você deve estar se pensando aí agora na sua cadeira, você se remexeu aí na cadeira, deve estar pensando, já vem esse camarada com contação de história, vai prolongar. Não, eu vou ser bem sucinto, eu só quero te posicionar de onde isso veio para a gente começar a definir melhor o que a gente precisa saber de agora em diante. Mas então, gente, lá no século V a.C., já existiam indivíduos que tentavam pensar a natureza, tá? Esses indivíduos, pessoal, eles vão tentar entender o mundo natural com base no que eles vão chamar de entidades mínimas, que são elementos. Então eles falam, bom, se na natureza que a gente observa existem diferentes materiais com diferentes propriedades, devem existir unidades menores que os definem. E eu vou chamar isso, eles chamaram isso de elementos. Mas espera aí, que elementos eram esses? Em geral, o ar, a terra, o fogo, a água, eram elementos simples que eles imaginavam que em combinações em dadas proporções
e eu estabelecer tudo que a gente vê, tudo que a gente está vendo por aí, tá? Então, o Aristóteles, todos aqueles camaradas que ficaram famosos aí na parte da filosofia, vão pensar a natureza dessa forma. Com exceção, pessoal, só vou fazer uma pontuação de Demócrito, que já chamava entidades fundamentais de átomos, que em grego foram as teses de Aristóteles e de outros pensadores que vão fundamentar esse conhecimento até ali mais ou menos em 1600. O que muda ali em 1600, pessoal? Que é preciso fazer uma divisão, vai ser um divisor de águas na história da química. Bom, como eu disse para vocês, até então que existia a alquimia. Eram indivíduos que dominavam em algum grau a técnica de mexer com temperatura e de mexer com materiais, e partiam para transformações, para misturas, para variação de parâmetros, objetivando criar transformações proveitosas. Só que eles se baseavam na tese estabelecida lá pelos gregos. Então eles imaginavam que eram proporções dos elementos lá que os gregos acreditavam que iam determinar essa substância. Então os alquimistas chegavam ao hoje, que a gente sabe absurdo, de acreditar que eles iam converter chumbo em ouro e ficarem ricos, por exemplo. Chega em 1600, essa história toda vai mudar. Então surge um camarada que chama Robert Boyle, 1600 e bolinha, se não me engano, 1661. A gente não precisa decorar a data, né, pessoal? Isso é um referencial. O que esse cara vai fazer? Esse camarada começa a adequar a química aos pressupostos do método científico. Você não sabe o que é método científico, acompanha na nossa outra aula aqui, tá? É só digitar método científico e buscar aqui no Escola na Web que você vai encontrar. É o seguinte, Robert Boyle então coloca a química nos parâmetros do que a gente chama de método científico. Basicamente, hipótese, teste, comprovou, teoria, se abrangência grande, leis, e dessas leis eu posso partir para dentro dela pontuar os princípios, ou seja, aqueles pressupostos do qual eu vou fundamentar essa lei, tá? Não vou entrar em detalhes nessa aula. Operando dentro do método científico, a química então assume um novo caráter. Hoje não existem mais conhecimentos ocultos da química compartilhados por uma comunidade secreta. O que existe são conhecimentos que são dominados por toda a humanidade e cujo ponto central vão estar nas grandes universidades, nos grandes setores de pesquisa. Pessoal, não tem o que discutir, é o laboratório. É lá que estão os materiais e os instrumentos, o que também é bastante importante, para realizar as suas observações e para realizar as transformações que são o ponto de partida na química, ponto de pesquisa, ponto de aprofundamento nesse conhecimento. Pessoal, matéria é o primeiro conceito que nós precisamos compreender. Matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Não tem mistério. Tudo aquilo que tem massa, tem uma inércia, vamos lembrar lá da física, e ocupa um lugar no espaço, é matéria. Marcos, fantasminha, um fantasma, Gasparzinho, seria matéria? Claro que não, porque não ocupa lugar no espaço, ele passa através dos objetos. Falamos aí de um termo de massa, gente, então convém aqui destacar a massa, que vem lá da física. É a propriedade de inércia de uma matéria, e nós vamos defini-la em grama, quilograma, decigrama, são unidades de medida. E o que vão ser essas unidades vão nos auxiliar em definir a quantidade de massa através de um instrumento que nós chamamos de balança. Mas a massa é uma característica inercial. Em relação à propriedade da matéria, nós vamos dar um novo nome, substância. Agora sim. Então, substância é uma quantidade de matéria com propriedade definida, correto? Correto. Bem, mas até aí beleza. Então, eu tenho a matéria, uma porção de matéria com propriedades definidas é uma substância. E uma porção de matéria, como é que nós vamos chamar isso? Pessoal, nós vamos chamar uma porção de matéria de corpo, tá? Então, quando eu menciono corpo, eu estou falando de uma porção de matéria. Se eu estou falando de um corpo com propriedades definidas, eu estou falando de
substância. Beleza, mas Marcos, até aí tudo bem, mas nós vamos ficar lá naquela conversa dos gregos, lá daqueles elementos, fogo, terra? Não. Hoje em dia, a partir da química como ciência, nós sabemos que as entidades fundamentais que vão definir as propriedades dessa matéria que nós estamos discutindo é o elemento químico. Então aqui vem um novo conceito. Elemento químico é aquela unidade fundamental que tem propriedade fixa. Então, um elemento químico, eu quero um exemplo, Marcos. Hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio é um elemento químico. Se você tiver uma série de hidrogênios unidos, você vai formar uma matéria composta por hidrogênio. Por consequência, uma substância. Uma substância por quê? Porque ela vai ter propriedades definidas. E quem definiu a propriedade? O elemento químico que a compõe, que é o hidrogênio. Então nós temos vários elementos químicos, o sódio, o hidrogênio, o oxigênio, que vão constituir todos os materiais à nossa volta. Beleza, Marcos. Voltando para a conversa de substância. Então a substância é uma parte da matéria que por sua vez é composta por elementos químicos. Se eu tenho um único elemento químico formando essa substância. Bom, a substância nós podemos ter, gente, encontrada de algumas formas. Você já deve estar desconfiando dessa conversa nossa. Pô, mas está muito simples, né? Então vamos complicar só um pouquinho. A substância pode ser encontrada de maneira simples, composta ou em mistura. Então nós podemos ter uma substância pura ou uma substância misturada. Se essa substância é pura, pessoal, ela vai ser encontrada de duas formas. De uma forma simples ou de uma forma composta. O que vem a ser uma substância pura encontrada na forma simples? Ela é composta por apenas um elemento químico. Marcos, eu quero um exemplo. O gás oxigênio. Ele é formado por uniões de oxigênio, do elemento químico oxigênio. Unidos vão formar uma substância com propriedades definidas. Ele está puro, ele não está misturado. Eu vou classificá-lo como uma substância pura, simples, correto? Marcos, agora eu quero saber a composta. Como é que é essa aí? Bom, eu tenho ainda uma substância pura, mas se ela é formada pela junção de elementos químicos diferentes, eu terei uma substância pura composta. Quero um exemplo? Bom, um exemplo claro vai ser o nosso sal de cozinha. Ele é formado pelo elemento sódio e pelo elemento cloro. Os dois em ligação formam o NaCl, o cloreto de sódio. Então, eu tenho o sal de cozinha isolado, só tem cloreto de sódio, só tem ali. É uma substância com propriedades definidas e não está misturada, está pura. Porém, ela é composta por elementos químicos diferentes. Substância pura composta. Tá, Marcos. E se são encontrados em associação? Imagine que o oxigênio que você citou, o ar está misturado no meio daquele sal. Eu tenho uma mistura, tá? Então, lá eu estava falando em substância pura e agora eu estou falando em mistura. Todas as propriedades de uma mistura, pessoal, nós vamos ver em aula específica mais à frente. Então, na nossa segunda aula, nós vamos definir a mistura e as suas relações, bem como os processos de separação. Agora, esses elementos químicos, eles vão ser encontrados na natureza em entidades fundamentais. Essas entidades fundamentais nós vamos chamar de átomos, gente. Então, o que são átomos? São entidades fundamentais. Vocês vão imaginar como pequenas bolinhas de gude. Depois nós vamos definir isso em aula específica, tá? Que tem uma propriedade específica e que unida vai formar uma substância, tá? Agora, esses átomos, Marcos, podem ser encontrados só em estado isolado? Ou seja, átomos separados, eu vou ver cada bolinha separada na natureza? É claro que não. Esses átomos, em muitos casos, na maioria deles, vão estar associados, eles vão se aproximar e formar um time de átomos, vamos dizer assim, um grupo de átomos. Nesse caso, pessoal, nós vamos chamar de molécula,
Então, guarde um novo conceito. Eu uni átomos iguais ou diferentes, formei uma molécula, correto? Unir moléculas que têm propriedade definidas, vou formar uma substância, tá bom? E aí, Marcos, faltou falar do que impulsiona a matéria a se movimentar, o que impulsiona a matéria a se transformar. Porque isso não é mágica, é mágica? Não, não é mágica. Faltou definir um novo conceito, conceito de energia, pessoal. Como é que eu vou definir energia? Agora complicou. Infelizmente, nós não temos um bom conceito de energia. Nós vamos precisar nos apoiar no outro conceito, que é o conceito de trabalho. Vocês vão ver, que vocês viram lá na física. Então, trabalho é a realização de um movimento organizado de um corpo. Basicamente. Então, a realização de trabalho precede a movimentação de massa, a movimentação de matéria e precede energia. Então, a energia tem relação direta com o trabalho. A energia é um fenômeno que promove o deslocamento da matéria e promove as suas transformações. Então, eu estou lá numa hidrelétrica, tá? Então, usina hidrelétrica. Essa água deslocada vai movimentar turbinas que vão gerar eletricidade. Portanto, nós estamos tendo conversão de movimento mecânico em movimento elétrico, uma conversão de energia. Dito isso, pessoal, nós precisamos, agora que entendemos os conceitos, precisamos entender questões de quantidade, precisamos quantificar nosso objeto de estudo. Nós vamos compreender agora as unidades de medida fundamentais. Nós temos uma pancada de unidades de medida, gente, que são usadas na física e na química. Nós vamos pontuar as principais delas, que vão ser as nossas guias aqui no estudo da química de agora em diante. Então, a primeira delas que nós precisamos, e já falamos sobre ela, massa. É uma medida inercial de um corpo. Como é que eu vou definir a quantidade de massa de um corpo, Marcos? Bom, eu preciso primeiro de um instrumento. Então, agora já falamos de um novo item. Eu preciso de um instrumento. Um instrumento é um recurso técnico para que eu tire observações da matéria. Nesse caso, qual é o instrumento que eu preciso? Eu preciso de uma balança. Então, se eu defino um peso de referência, se eu tenho algum material que eu tenho certeza de um valor que ele tem em peso, eu pego outros materiais e, comparando com o dele através de uma balança, eu tenho como resultado um valor numérico que vai representar a massa daquele corpo. Medida: grama, quilograma, miligrama, decigrama. Se você não sabe fazer conversão de unidades de medidas, acompanhe na nossa outra aula de massa. Marcos falou de massa, falou de grama, quilograma, decigrama e por aí vai. Imagina se o cara está fazendo uma medição no Japão e eu estou no Brasil. Nós estamos precisando trocar uma ideia a respeito de uma substância. O que nós precisamos fazer? Então, pessoal, precisamos de um parâmetro universal. E esse parâmetro vai ser o Sistema Internacional de Medidas. Então, nós temos unidades de medidas, que é o que nós estamos vendo agora, e internacionalmente nós vamos ter as medidas definidas como padrão, para que todo mundo use as mesmas e chegue às mesmas conclusões, tem uma mesma comunicação alinhada a respeito disso, tá? Então, na massa, que é a primeira propriedade que nós estamos vendo da matéria e as primeiras unidades de medidas, no sistema internacional o adotado vai ser quilograma. Então você vai ver que os exercícios, a maioria deles, o resultado vai ser em quilograma, correto? Então, seja em física, seja em química, quilograma. Lembre-se disso. Volume, pessoal. O volume vai ser a extensão ocupada por um corpo no espaço. Como é que é isso, Marcos? Bom, o corpo vai ocupar um lugar no espaço, isso é matéria, a gente já conversou. A extensão, o tamanho com que ele ocupa no espaço, nós vamos definir como volume, tá? Então nós vamos precisar de instrumentos que chequem em valores numéricos qual a extensão de um corpo, tá?
E aí nós vamos definir através de unidades. Que unidades são essas? Bom, uma vez que vocês viram lá na geometria, vocês vão ver lá na matemática, o volume é definido como uma medida em 3 dimensões, ou seja, largura, comprimento e altura, ele vai ser uma unidade cúbica. Então, metro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico. E suas equivalentes, então, decímetro cúbico, litro, correto? Marcos, o litro é muito comum, conheça essa unidade. Ela é o sistema internacional? Não, pessoal, ela é muito usada, porque no nosso dia a dia ela ficou bastante comum. Mas, para critério de sistema internacional de medidas, nós vamos usar o metro cúbico. Temperatura. Marcos, o que é a temperatura? Grau de agitação das partículas no objeto e a tendência de ceder ou absorver calor. Eu preciso de um instrumento para saber o quanto elas estão agitando. Então, eu vou ter uma que está com partículas menos agitadas e uma com partículas mais agitadas, com maior temperatura. Numericamente, eu vou estabelecer isso através de um instrumento, que vai se chamar de termômetro, cujo funcionamento é basicamente ter uma substância que dilata ou contrai o seu volume à medida que as suas partículas agitam. E isso eu estabeleço uma escala numérica para definir, ok? Quais as unidades de medida de temperatura, Marcos? Graus Celsius, Kelvin e graus Fahrenheit. Graus Celsius, Kelvin, graus Fahrenheit. Kelvin não é grau, Kelvin é uma medida seca, sem o grau. Fahrenheit e Celsius vai ter o grau. No sistema internacional, quem é? Kelvin, beleza? A pressão. Pressão é força sobre área. Vocês viram lá na física, vem lá da física, né? Bom, beleza. Então, Newton, que é a medida de força, unidade de medida de força, dividido por metro quadrado, que é no sistema internacional a medida de área, eu tenho Pascal, é uma unidade que nós vamos definir, sistema internacional. Além dessas, existem outras, Marcos? Existem. Torr, milímetro de mercúrio, que você vai ver escrito milímetro, mmHg, correto? São outras unidades, mas no sistema internacional, Pascal. Densidade, gente, densidade, medida de massa distribuída num volume. Bom, já falei de volume, já falei de massa. Se eu pego um corpo que tem determinada massa e eu quero saber qual é a relação de massa por volume que ele ocupa, eu tenho a densidade. Então, quantidade de massa dividido pela quantidade em volume vai me dar a densidade. Se no sistema internacional massa, a unidade de medida é quilograma e volume é metro cúbico, eu vou ter metros cúbicos, eu vou ter quilograma dividido por metros cúbicos como unidade no sistema internacional padrão para densidade. Então, matamos os conceitos iniciais, matamos o princípio, matamos o que precisa, o que nós vamos estudar nessa área do conhecimento. De agora em diante, nós vamos entrar, de fato, no estudo de áreas específicas da química, beleza, pessoal? Então, coloque nos comentários suas dúvidas, faça seus comentários do que achou da aula, do que você gostaria que faltou aqui, e eu respondo sempre que possível, beleza? Então, continue nos acompanhando, dê like, pessoal, não esquece o like, muito importante para ajudar, para impulsionar, para que outras pessoas vejam o vídeo também, ajudar você a ter um excelente desempenho no Enem, beleza? Então dá o like, compartilha para ajudar o pessoal aí, um abraço, valeu, até a próxima aí.